Boa tarde a todos. Este é mais um evento realizado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, nesta tarde do dia 22 de novembro de 2023, tendo como tema a defesa civil e as tragédias climáticas. Contamos com a presença do desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e diretor do Instituto dos Magistrados do Brasil. Vamos contar também com a presença da doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Temos como palestrantes o doutor Júlio Rocha e o coronel Roberto Robanei, ex-secretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e advogado formado pela UF. Temos também a participação especial do doutor Osimar Félix, presidente da subseção da OAB de Cantagalo, e da doutora Camila Monerá, presidente da subseção da OAB de Cordeiro. Aliás, Cordeiro é a terra do doutor Joil, com quem trabalhei muitos anos, magistrado em Niterói. Registro a importância da presença de todos e, desde já, agradeço também a organização dos trabalhos aos doutores Genilton Castilho, André Maia e de todos os funcionários do IMB. Desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, vou falar uma frase que Vossa Excelência, do alto de sua sabedoria adquirida com a experiência de vida e com a leitura de livros e livros por todo o tempo, e isso lhe deu a categoria de um grande mestre, essa frase é uma frase importantíssima. Então, vou falar sobre uma frase que foi dita 2000 anos atrás, por Marco Túlio Cícero, entre aspas. Os eventos futuros projetam suas sombras muito antes. Fecha aspas. Pequena frase de significado gigantesco que pode salvar a Terra dos efeitos climáticos negativos. As tragédias, antes de acontecer, mostram sinais que algo sério está por vir. Se assumirmos a responsabilidade de entender e agir com antecedência, muitas tragédias não aconteceriam. Destaco neste momento a importância da expressão justiça climática. É um termo usado pelos movimentos socioambientais relacionados à crise climática, combatendo os excessos, prevenindo e evitando danos à população do nosso planeta, tais como o aquecimento global com secas intensas, escassez de água, incêndios, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade. Para nós, basta relembrar o que aconteceu no Morro do Bumba, em Niterói, em 2010. O que aconteceu recentemente em São Sebastião, em São Paulo, e também recentemente em Petrópolis. E agora, o que está ocorrendo no sul do Brasil. No último fim de semana, estive tanto em Niterói quanto em Teresópolis, cujos municípios ficaram, em parte, sem energia elétrica, enquanto o calor estava insuportável. Aliás, neste mês de novembro, ventanias fortes fizeram com que muitas regiões do estado de São Paulo e Rio de Janeiro ficassem completamente sem energia elétrica. E onde falta energia elétrica, causa transtornos. Tudo fica dificultoso. E as responsabilidades das empresas prestadoras do serviço, bem como das prefeituras que não fazem as podas das árvores e que nem assumem a totalidade de seus deveres, tornam-se flagrantes.
No Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, os moradores da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, viveram momentos de horror após um temporal que fez transbordar o rio, misturando lixo e lama, invadindo as casas das pessoas. Foi uma tragédia anunciada e outras, infelizmente, digo novamente, infelizmente, podem vir a ocorrer com novas enchentes. A desigualdade social, neste caso, torna-se mais ainda evidente em prejuízo dos mais necessitados. Por outro lado, o meio ambiente deve ser preservado de todas as formas possíveis, florestas, rios e mares. Enfim, respeitar o universo para que a sobrevivência das gerações que virão não sejam ainda mais sacrificadas. E quem não respeita todos esses fatores pode ficar ciente de que contribui para as tragédias, lamentavelmente. Falei, desembargador Esteves, sobre as tragédias naturais e com parcela de responsabilidade do ser humano. Agora, gostaria de falar um pouco sobre a responsabilidade exclusiva da força humana e que podem levar aos desastres coletivos. E isso é coisa do ser humano. E vou falar sobre os fatos que aconteceram muito recentemente. Então, doutor Júlio Rocha, são assuntos que nós todos vimos pela mídia. Começo pelo dia de ontem. O que ocorre nos grandes embates de seleções de futebol e grandes clubes nos estádios. O que seria só alegria está se transformando em algo bastante preocupante com a escalada da violência. Assistimos uma destas cenas no jogo entre Brasil e Argentina, onde o pior não foi perder, pois isto faz parte. Mas refiro-me aos conflitos humanos, onde existiam idosos, mulheres e crianças, passando por dificuldades enormes. Medidas cautelares precisam ser impostas aos estádios lotados. O perigo é grande e a segurança precisa ser mais planejada e com antecedência. Onde tudo se transforma em medo, como ocorreu, resta repetir as palavras do jogador Messi, entre aspas, por pouco não ocorreu uma tragédia. Portanto, é preciso haver uma fiscalização maior, estudos precedentes sobre estrutura e logística para receber a população, responsabilidade civil e penal das autoridades incumbidas pelo evento e segurança, incluindo a CBF, FIFA e a Conmebol, se for o caso. O mesmo digo a respeito dos mega shows como este que ocorreria nesta semana em Niterói. E o palco desabou, desembargador. O palco desabou não no dia, ou uns dias antes. E se a população estivesse lá, o que teria ocorrido? Então, continuando com estas situações dificílimas, narro ainda o último show no Engenhão. Falhas gerais que não deveriam acontecer. Ante a notícia da morte de uma jovem no primeiro dia da apresentação da artista, as autoridades competentes tinham o dever de cancelar o show no dia de sábado com maior antecedência, diante da temperatura irresistível no local e possível falta de água. A fiscalização municipal e a responsabilidade da empresa do evento também, a princípio, falharam, o que se constata, de certa forma, em tese. Quero ainda registrar que muitas indústrias que trabalham com minérios estão levando ar poluído às residências. E aí eu pergunto, como está o pulmão da pessoa que vive no entorno? Sou a favor do progresso, mas que seja saudável e não prejudique a quem quer que seja. Gostaria agora de registrar ainda
que a defesa civil é importantíssima antes, durante e depois das infelizes tragédias. A defesa civil, doutor Robanei, tem por finalidade, como Vossa Senhoria sabe, evitar, prevenir e minimizar as consequências dos eventos desastrosos e serve também como importante meio de socorrer e salvar pessoas. Da mesma forma, as secretarias municipais e estaduais, que têm por finalidade garantir o bem-estar e segurança das pessoas, precisam atuar com mais intensidade e com maior rigor, sendo cada vez mais presente. Toda civilização moderna tem que dar grande valor à defesa civil, inclusive municiando-a de meios próprios, instrumentos adequados, pessoas suficientes e condições econômicas para garantir a tranquilidade das pessoas. Meus amigos e minhas amigas e ouvintes, o nosso futuro é agora. Se as atitudes positivas e enérgicas não forem tomadas já, depois poderá ser tarde pela irreversibilidade dos danos causados. A população sobressaltada e vítima de tragédias não tem como ser feliz. A felicidade depende de paz, de vida segura pelo caminho do bem, sem obstáculos que podem ser evitados. Enfim, o cidadão precisa respeitar o próximo e a natureza, humanizando-se diariamente seu comportamento. Por sua vez, cabem às autoridades o adequado planejamento dos eventos, protegendo a sociedade. Também, prevenir e evitar as sérias consequências dos desastres naturais, cumprindo as autoridades com o total dever que lhes compete, com responsabilidade e comprometimento. Feitas tais considerações, passo então a palavra e a presidência ao desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, que é um dos diretores sagrados do Instituto dos Magistrados do Brasil. Muito obrigado. Talvez eu tenha que sair daqui a pouco, porque eu tenho uma reunião com outros desembargadores que estão me aguardando. Desembargador Antônio Carlos Esteves, então passo a presidência para Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência, muito obrigado a todos que estão presentes a me ouvir. A palavra do presidente Peterson, ela foi de tal ordem abrangente que eu estou curioso para saber o que o nosso doutor Roberto Robadei irá nos dizer, porque os 80 anos que eu tenho me propiciaram, eu sou o mais velho de todos, não há sombra de dúvida. Eu presenciei, Dr. Peterson, resultados danosos, como, por exemplo, a queda do viaduto. Aqui foi algo terrível, inacreditável. E os temporais de 67 e de 69 e mais. Às vezes, vejam bem, às vezes a falta de providências adequadas levavam, não levam mais, que bom, no outro dia alguém me garantiu isso, a mortandade dos peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aquilo infestava a cidade inteira, ficava algo terrível. E fora o que não vem a público, que são acidentes que ocorrem em comunidades menos favorecidas e que nós não chegamos a saber, a não ser quando caem mais de 4 prédios, porque os prédios todos têm a sua fórmula de
equilíbrio, não é isso? Eu pediria aos engenheiros que estivessem nos ouvindo que o Empire State ele tem um balanceamento de 3 centímetros. Ele vai para um lado e para o outro e ninguém vê. Sendo que no Empire State aconteceu algo. Um avião entrou nele e ficou cravado nele há cerca de 40, 50 anos atrás. E houve algumas vítimas, evidentemente, inclusive o piloto, mas o prédio continua lá para quem quiser ver. Isto é apenas para exemplificar, presidente, que às vezes a- aí falando com um técnico no assunto, planejamento e estratégia. Eu sou egresso da Escola Superior de Guerra e o curso que eu fiz, né, que é o CAEP, né, embora se refira à defesa externa, nós podemos aproveitar muito do planejamento, da estratégia para efeito de segurança. Então, as pessoas pensam que estão, e esse é o meu último recado, as pessoas pensam isto não vai acontecer comigo. E, lamentavelmente, isso pode acontecer. Há tempos que nós estamos trabalhando nisso com um certo rigor. E os prédios hoje têm vistorias, são empresas especializadas, mas, lamentavelmente, nós lutamos com alguns inimigos invencíveis. Eu vejo, às vezes, placas, fulano e tal, é um arquiteto, um engenheiro e tal, quando eles não fazem o trabalho que tem que fazer. E quando fazem, emitem as intimações, dão as ordens, e elas não são cumpridas, porque o homem, em geral, não acredita que a desgraça lhe ocorra. Nós não acreditamos na morte, por exemplo. Eu pensava, sinceramente, que com 80 anos a gente morria. 80 anos, pá. Né? Senão tinha que pagar uma multa. Mas até agora não veio notificação da multa e também o óbito parece que está atrasado. É funcionário público. O óbito é funcionário público, então não posso. Eu vou para que não roubemos o tempo de todos que estão aqui, mais dos que estão a nos assistir. Eu vou passar a palavra ao palestrante, que é o doutor Roberto Romadeiro. Doutor, por favor. Muito obrigado, Excelência. É uma honra participar dessa live. Eu agradeço ao Genilton pelo convite. Agradeço ao presidente do INB, desembargador Peterson, que fiquei muito feliz em ver o senhor citar o doutor Joil Gomes de Macedo, colega do meu saudoso pai, aqui em Cordeiro. Meu pai foi distribuidor aqui por 40 anos no Fórum de Cordeiro. Infelizmente, já nos deixou, mas passaram por aqui muitos desembargadores. Eu tive a honra de sentar, acredito que alguns anos depois de Vossa Excelência, desembargador Peterson, nos bancos da UF e de Niterói, onde me formei em Direito. Já era capitão do Corpo de Bombeiros. Também me formei lá em Niterói, na antiga Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais, que hoje funciona como Academia Dom Pedro II, em Guadalupe, e quis o destino que eu fosse parar, que eu fosse estar nessa que foi a pior tragédia climática do Brasil e uma das piores do mundo. E eu vou trazer aqui algumas fotos, já se vão quase 13 anos que se passaram
daquele evento, eu vou trazer aqui uma apresentação que eu fiz já em vários locais. Vou compartilhar essa tela que traz algumas fotos. Nós tivemos uma chuva histórica. Está aparecendo aí o slide? Eu consigo ver o registro aqui, a Registro da chuva. chuva. Isso, exatamente. É uma estatística. Isso foi o registro pelas estações automáticas do Instituto de Meteorologia do Estado, e ele registrou essas chuvas. Aqui, uma das estações, por volta de 3 horas da manhã, ela desapareceu, nunca mais foi encontrada, e a chuva choveu em 10 horas 220 milímetros, que é a chuva do mês de janeiro inteiro. E nós já pela manhã daquele dia, às 10h26 do dia 11, a Defesa Civil entrou em alerta, demos mensagens pelo Twitter, e depois tivemos um desastre, já seria um grande desastre, onde morreram 4 pessoas no bairro de Olaria às 4 horas da tarde, e depois, às 23 horas, teve um deslizamento na região do Colégio Miosotti, e a cidade, eu amanheci aí por dentro de um clube do centro de Nova Friburgo. Essa foto é da janela do prédio onde minha mãe mora até hoje. Nós nunca vimos o rio passar por onde passou aí nessa noite. E aqui algumas fotos do que aconteceu, né? As montanhas arranhadas pela chuva, o centro da cidade foi tomado pelo rio Bengalas, vários bairros atingidos, toda a cidade foi atingida, diversas imagens aí mostrando uma ideia do que foi. Esse carro foi parar dentro da igreja de Santo Antônio. Isso é a Rua General Osório, que era todos os dias se fazia um esforço para limpar essa rua, e qualquer chuvinha com aquelas montanhas descobertas da sua proteção, da sua vegetação, tomava conta da rua novamente. Aí a Praça do Teleférico, a Praça do Suspiro, a igreja, aquele carro que eu mostrei ontem, está aqui dentro. Ele foi retirado aí de dentro. Isso na Fundação Getúlio Vargas, que essas pedras do tamanho de um fusca, com algumas toneladas, foram arrastadas pela chuva e pela lama. Aqui nós perdemos 3 colegas que estavam de tarde, 2 deles estavam trabalhando com a gente de tarde, um terceiro soube do desastre e foi de folga ajudar, e foi pego aí e faleceu. 3 bombeiros foram mortos aí, os hospitais atingidos, subestação de eletricidade, a cidade ficou sem energia, os transportes. Observem que esse rio, o Rio Bengalas, ali na altura do Prado, em Conselheiro, ele foi alargado, era um rio que dobrou de largura aí nesse trecho. E aí, de manhã, os helicópteros começaram a sobrevoar a cidade, e a gente ainda não sabia, cada um via um filme de onde você estava, que já era um filme pavoroso, sem imaginar que isso estava acontecendo ao mesmo tempo em toda a cidade. A minha experiência de bombeiro até então, a gente achava que é só aqui onde eu estou, está chovendo muito aqui, mas ali do lado deve estar tudo tranquilo. Eu nunca tinha visto um desastre assim tão generalizado, que atingisse várias cidades, inclusive, né? Atingiu Nova Friburgo, com 430 óbitos, Petrópolis e Teresópolis com números um pouco menores, mas já todos eles alarmantes, exceto um posto de gasolina da cidade, que não é esse, não teve o seu combustível contaminado. A cidade ficou sem combustível, teve que limpar os tanques.
Aí mais uma imagem aérea da Praça do Teleférico, agricultura, estufas na estrada de Friburgo-Teresópolis. E essa foto de satélite, que ela é anterior, de 2004, 2005, se não me engano, e a próxima, eu vou voltar e mostrar quanto de lama. Aqui é a estrada Friburgo-Teresópolis e toda aquela região que teve, a prefeitura contou, a Secretaria de Meio Ambiente, à época, contou mais de 3.000 deslizamentos. A prefeitura adquiriu uma foto de satélite de altíssima resolução e botou um técnico para estimar o volume de terra e a quantidade de deslizamentos. Isso é histórico e é importante. Vejam lá atrás, isso é ali na Ponte do Arco, a Ponte Branca, a mão inglesa do centro de Nova Friburgo, nos anos 30, as pessoas posando para uma foto dentro do rio. E a nossa geração não tinha conhecimento dessa foto que estava esquecida lá nos arquivos. Então, é importante essa palestra de hoje, essa reunião aqui de hoje, com a multiplicação que tem a internet, para nós não esquecermos. Na sequência do desastre da região serrana, de janeiro de 2011, nós tivemos o desastre de 11 de março de 2011 no Japão. E eu tive a oportunidade de, como assessor do então comandante-geral, Coronel Simões, de participar de reuniões com o consulado japonês. E o Japão, quando houve o tsunami de 2011, descobriu marcos de pedra de 300 anos atrás, onde estava escrito: não construa daqui para baixo, porque um tsunami chegou aqui. E esses marcos de pedras em várias cidades estavam encobertos pela vegetação, por construções, e foram atingidos novamente por um novo tsunami. Então, é muito importante que a gente não esqueça o que aconteceu em 2011, que hoje já parece, tem tanta coisa acontecendo aí, temos guerra, que é o pior desastre, que é o homem contra o homem, mas, infelizmente, nós vamos ter desastres climáticos mais frequentes, mais intensos, mais variados. Antigamente, a gente tinha uma chuva forte de 5 em 5 anos, bombeiro já ficava assim. Eu passei 35 anos, 6 meses e 29 dias no Corpo de Bombeiros, a gente ficava assim, já está muito tempo tranquilo aqui, está na hora de acontecer alguma coisa. E isso se repetia, e infelizmente está repetindo com mais frequência. Antigamente isso acontecia à noite, acontecia de madrugada. Nós vimos em Petrópolis e Teresópolis. Petrópolis foi muito impactante, porque em Friburgo nós fomos ver aqueles carros contorcidos dentro dos rios, e em Teresópolis a gente viu como aqueles carros, como ônibus, foram arrastados e foram contorcidos como bolinha de papel e jogados rio abaixo. Então, é importante que a gente lembre disso. Aqui, a foto do mesmo lugar, uma foto aérea, o mesmo lugar que deslizou em 2011 e atrás nos anos 30. Então, a primeira coisa a fazer defesa civil se resume numa frase do Marquês de Pombal, quando do terremoto de Lisboa, em 1750 aproximadamente, em que ele disse, o rei perguntou: e agora o que vamos fazer? E ele disse: agora é cuidar dos vivos e enterrar os mortos. E esse é um bom resumo de defesa civil num desastre como esse. Temos que cuidar dos vivos, voltar à normalidade o mais rapidamente possível, para que isso daqui, dias depois, o Corpo de Bombeiros, o comandante Pedro, os pais se casaram naquela igreja de Nova Friburgo, ele era comandante-geral do Corpo de Bombeiros, e o comandante Pedro colocou toda uma força-tarefa por alguns meses trabalhando em Nova Friburgo para que a normalidade voltasse. Não tenho mais muito aqui o que mostrar. Sim. E aqui, um mês depois, a população, no dia 11 de fevereiro, a população se reuniu
na Praça do Teleférico, que estava limpa, que estava bem, para lembrar dos seus mortos. Todos perdemos parentes, eu perdi primos, além dos bombeiros, dos colegas. Esse desastre foi muito democrático, né? Muitos desastres atingem só a classe mais pobre. Esse desastre atingiu pessoas com muito patrimônio, com muito dinheiro, e foi bem diversificado. E um mês antes do desastre, eu, como secretário de Defesa Civil em Nova Friburgo, organizei uma reunião para apresentar o Plano Verão. E não teve, o auditório tinha lá os funcionários da Defesa Civil, o prefeito Heródoto nos prestigiou com alguns secretários. Hoje, se você falar, e principalmente em fevereiro de 2011, se você falasse que ia ter uma palestra de defesa civil em Friburgo, não tinha auditório que comportasse. O Ministério Público promoveu uma audiência e marcou no teatro do Nova Friburgo Country Club, e teve que ir para a quadra de esportes, porque a população toda queria ouvir, queria saber, e todo mundo foi atingido, todo mundo se sentiu atingido por aquele desastre. E agora nós precisamos continuar discutindo o que fazer. Eu vou encerrar esse compartilhamento. Hoje nós precisamos aproveitar essas oportunidades para discutirmos o que fazer, desembargador. Eu acredito muito no uso da tecnologia. Nós hoje temos, em Friburgo, tinha 6 estações meteorológicas automáticas que mandavam em tempo real a chuva, e a gente monitorava aquilo. Já tínhamos imagens de satélite. O Instituto Nacional de Meteorologia tem um ótimo trabalho que permite saber quanto vai chover em cada lugar, de hora em hora, quanto vai ser a chuva acumulada. Esses sites precisam ser acompanhados pelos técnicos da Defesa Civil e por eventuais curiosos. As defesas civis precisam estar preparadas para dar um alerta e treinar a sua população em área de risco para saber o que fazer quando vai acontecer um desastre. A gente vê muito, eu já tive a oportunidade de visitar a Suíça, a Áustria, eles têm centros comunitários para onde as pessoas vão quando tem uma nevasca, que é uma coisa que não é da nossa realidade. E as pessoas ficam naqueles centros comunitários em segurança, jogando cartas, conversando, e depois voltam para as suas casas. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para quando vier um alerta da Defesa Civil, e aí cada um pode ter no seu celular, mandar um SMS para 40199 com o seu CEP, com o seu código postal da sua residência, da sua cidade, e você passa a receber alertas por SMS que forem do seu interesse. Precisamos, desembargador, de uma ação para que as operadoras de telefonia passem a transmitir mensagens independentes dessa subscrição. A Defesa Civil precisa ter força de mandar uma mensagem para quem estiver na área aqui de Cantagalo. Hoje estou na minha querida Cantagalo, aqui de frente para a praça, vendo uma mangueira cheia de mangas aqui. E quem estiver numa área que a Defesa Civil sabe que vai ter uma chuva mais forte, a Defesa Civil tem que ter o poder de mandar um alerta por todas as antenas de celular daquele local. Essa tecnologia já existe, já está embutida nos sistemas das operadoras. Nós só precisamos que alguém as obrigue a nos dar acesso a isso. Hoje, eles foram obrigados a dar acesso para quem tiver subscrição. Eu posso estar lá em Valença, na casa da minha filha, e eu recebo uma mensagem dos CEPs que eu me inscrevi. Mas
era importante que as mensagens chegassem para quem estivesse na área de risco. Quem tiver de passagem por Nova Friburgo possa receber uma mensagem. E mais, que as pessoas estejam treinadas sobre o que fazer. Vai chover forte em Nova Friburgo. Eu devo ir pegar meu filho no colégio e me expor o meu filho voltando e o trânsito, ou o colégio tem que se preparar para ficar lá com as crianças por um tempo maior até que a Defesa Civil diga o risco passou. Então, nós precisamos usar essa tecnologia e usar a informação e as redes que nós temos para fazer isso. As pessoas precisam, muitas vezes, ficar onde estão. O Rio de Janeiro é uma cidade... Eu fui com minha filha no final de semana passado, pegamos o feriado e levamos 4 horas para fazer um percurso que se faz em 2 horas, porque o rio estava todo engarrafado. Se chove, era uma tragédia, porque os carros iam ficar presos em bolhões de água. Então, nós precisamos estar preparados nas nossas cidades tropicais, precisamos nos preparar, e as defesas civis precisam de investimento. Muitos prefeitos, e eu trabalhei em 5 prefeituras, muitos prefeitos, a rua eu tenho que varrer todo dia, saúde eu tenho problema todo dia, e as escolas têm que ter merenda todo dia. Defesa civil, às vezes eu passo 4 anos aqui, não acontece nada. Badei, segura aí, esse ano não vai dar para investir. Bom, eu também saí de muitas prefeituras que não me deram apoio, saí no meio do caminho, e porque a gente tinha planos, tinha ideias, mas sem recursos não se faz nada. E os prefeitos precisam investir no problema dos seus municípios, nas defesas civis municipais. Eu, concluindo aqui essa fala, sim, desembargador, acho importante nesse fórum que é jurídico uma coisa, e infelizmente a doutora Ana me parece que não chegou. Eu tive a oportunidade de ser testemunha numa audiência que a doutora Ana era advogada, não preciso falar do brilhantismo dela, mas eu vi muitos colegas sendo processados porque fizeram obras, como eu mostrei, o rio dobrou de tamanho. Então, ali tinha uma ponte de 10 metros e precisa se fazer uma ponte de 20, de 30 metros para tirar as pessoas do isolamento, para voltar à normalidade. Mas, infelizmente, algumas pessoas entendem que a legislação, ao pé da letra da legislação, permite a reconstrução por emergência. E a reconstrução é fazer a ponte de 10 metros. E a ponte de 10 metros não serve mais para nada. O rio agora tem 30 metros. E se eu for usar a legislação de licitação, eu vou levar 10 anos, 5 anos para fazer uma ponte que eu preciso dela para ontem. Então, para aquelas pessoas poderem voltar à normalidade. E eu vi pessoas sendo processadas por isso. Eu vi também pessoas sendo processadas porque não anotaram o CPF de quem der uma garrafa de água. Então, a legislação precisa ser mais clara e proteger o gestor de defesa civil para que ele possa trabalhar com tranquilidade e punir, sim, os mau caráteres, as pessoas que desviarem recursos têm que ser punidas firmemente, mas deixar as pessoas trabalharem com segurança e sem burocracia. Eu não posso pegar, eu vou distribuir. A pessoa nunca viu como é uma distribuição de água num bairro que ficou sem água por 2, 3 dias. Chega um caminhão de água da Defesa Civil e pediram que o colega meu tivesse anotado o CPF de quem ele deu garrafas de água. Então, ele foi processado, está respondendo, eu fiz um parecer para ele sobre isso. Então, as pessoas respondem por situações absurdas. Lógico, infelizmente, a nossa legislação e algumas instituições pensam que todo mundo é ladrão, que todo mundo é safado. Nós precisamos dar segurança para esse gestor poder trabalhar. Acho que já me estendi bastante, já dei meu recado e estou aí à disposição para participar e para ouvir os outros também. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto Robadei.
O senhor podia reproduzir aquela foto de 1930 com a ponte de 10 metros? Claro, Excelência. E o meu pedido vem porque aqui é a Praça do Suspiro. E hoje nós temos as cadeirinhas que vão. O que eu quero é exatamente este pedaço, pedaço que já tem vestígios de deslize. Ali Sim. nós temos vestígios de deslize. Bom, muito bem. Agora, como está hoje este mesmo local? Me parece que há uma foto, se não for o mesmo local, é a mesma região. Eu trouxe uma foto do Ah, mesmo local, de esta, outro ângulo. Essa esta, foto é de esta, 2011. Essa esta, foto é de 2011. exatamente. Então, os senhores puderam ver que as causas naturais elas são previsíveis, até por meio fotográfico, né? Como acabamos de ver. O deslize destas encostas, dessas vertentes, eles têm uma causa, e o senhor vai me corrigir, doutor Roberto, se eu estiver errado. O que há é o seguinte: o que segura hoje esta vertente são as árvores. Ali é um plantio que na ocasião não havia. O plantio de árvore é o primeiro ponto que se tem que fazer para evitar acidentes dessa natureza, deslize de montanhas. O Rotary Club, pelo menos o a que eu pertenço, o Distrito 4.571, tem lá um trabalho que se está expandindo por todo o Rio de Janeiro e já há interessados em outros locais. Tanto é assim que no outro dia foram plantadas, senhores, ouçam com atenção isso, 5.000 mudas na escola, na AMAN, Escola dos Cadetes do Exército. Na AMAN foram plantadas 5.000. Como é possível? Sabe como é possível? O comandante da escola determinou que cada integrante da escola, fosse cadete, fosse oficial, fosse da área administrativa, que cada um plantasse uma muda. E são 5.000 e alguma coisa. Ninguém sabe disso. E aí aproveito para dizer, doutor Robadeiro, o senhor está prestando um serviço de inestimável valor às consequências administrativas que estão por vir. Porque a natureza, ninguém acredita no aquecimento da Terra. Em agosto, que eu fui cadete, eu fui da Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena. Em agosto, eu não conseguia sair da escola sem luva, que a mão endurecia. Hoje, isto não acontece mais. Este correr de tempo me deu a oportunidade de apreciar os estragos que a própria natureza vem fazendo. Nós temos que nos defender. Aí, por isso que o Corpo de Bombeiros em Nova York, depois do 11 de setembro, eles foram homenageados pelo presidente Obama e eu estive lá no local. Aliás,
vi algo inacreditável, porque bem na rua ao lado, onde houve o choque das aeronaves, há uma igreja pequenininha. Esta igreja não sofreu nada, continuou a mesma. Vale a pena quem for a Nova York. Hoje eles reconstruíram, aquilo virou um museu. Eu já não vou lá há uns 5 anos. Mas acontece. Porque eu trabalhei em Nova York. Quando eu trabalhei em Nova York, eu não era juiz, eu era advogado do Banco Central do Brasil. Eu trabalhava na dívida externa. E eu morava em Nova York. Bom, o fato é que foi logo após a tolerância zero. Contra a bandidagem, o que o prefeito planejou? Tolerância zero. Os carros da polícia passavam pela Quinta Avenida e voltavam pela Sexta com a sirene ligada, para dizer, olha, estamos aqui. É um exemplo que eu submeto à sua experiência, doutor Roberto, que é para nós Eu sou muito a favor de ratificar. tolerância zero, Excelência. Eu acho muito bom. Eu imaginei, mas sabia, nós tínhamos um problema E sério. nas construções, eu acho importante também a fiscalização de construções. Teve um geólogo suíço que esteve aqui em 2011 e olhou, sobrevoou o Vale de Nova Friburgo. Ele virou meu amigo, ele é presidente hoje do Instituto Geológico da Suíça, Olivier Lanteutin. E ele dizia, já em 2011, o seguinte: esse vale que habitam 200.000 pessoas, só poderiam habitar 20.000 pessoas. Não poderia estar com essa superpopulação que tem aqui. E fora, e aí, lamentavelmente, mas não é hora de nós usarmos de diplomacia exagerada. Eu cheguei a julgar casos de corrupção porque determinados locais não suportariam a altura de prédios. A Copacabana e Ipanema não poderiam ter aqui. Os prédios deveriam ser da altura do Copacabana Palace e acabou. Entanto, o que nós vemos é aquilo que está lá. Lamentavelmente, na ocasião em que eu fui juiz em Friburgo, eu morava nesta praça, porque ali é General Osório, a rua é General Osório, onde tem um grande colégio, um colégio maravilhoso, o senhor conhece, não é? O Tive a fato. honra de estudar lá, tive a oportunidade de estudar no Colégio Anchieta. Eu imaginava. Ali há uma lâmpada misteriosíssima, porque o filamento dela ainda está aceso até hoje. São mais de, eu acho que são 100 anos. E eu não acreditei, eu digo, eu não acredito nisso. Aí eu fui lá ver, e estava lá o filamento, que foi um grande problema, né, do Edison, né? Quando ele. Até ele descobrir qual filamento que ele usar, não foi fácil. Não, e foi chamado a atenção. Como é que você tenta 1000 vezes a mesma coisa? A frase dele é famosa, né? Agora eu já sei 1000 maneiras que não dão certo. Vamos em frente, vamos para outra. Este ousado comentário que eu estou fazendo diante de uma autoridade técnica como o senhor é apenas para que nós todos saibamos que todos nós devemos estar a par disso e todos nós devemos evitar os puxadinhos, os famosos puxadinhos. Eu julguei uma causa, meus caros ouvintes, muito interessante, porque era na Avenida Atlântica, não vou identificar mais, porque foi um caso que eu julguei, e
o condomínio ingressou com uma ação para impedir que o proprietário da cobertura instalasse uma piscina de 25 metros. Aquilo, o volume d'água que aquela piscina comporta, não era adequado para o prédio, porque o prédio viria abaixo. Eu, então, proferi uma liminar, evitando até que eles trouxessem o planejamento aprovado pela prefeitura. Porque o que eles teriam que fazer para reforçar os alicerces, etc. Então, doutor Roberto, o que o senhor está fazendo hoje aqui é patriótico, porque não é só o Rio de Janeiro, é Friburgo, é Petrópolis. Petrópolis há pouco tempo teve o mesmíssimo problema. E o desmatamento. O desmatamento. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um exemplo inimaginável, que é a Floresta da Tijuca, que foram os escravos que iam plantar café, mas plantavam árvore. A história, a história da Floresta da Tijuca é exemplar. E está ali, nada acontece. O deputado Júlio, se o meu caro doutor Genilton me der esta honra, eu gostaria de passar imediatamente a palavra a ele. Meu caro representante do povo, o senhor nos dá a honra de estar aqui na sua casa. Essa aqui é a sua casa, como é da casa de todos os outros que estão aqui. E esta sua casa está ajudando a preservar o nosso ambiente. Por favor, deputado, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, desembargador Carlos Esteves, por toda essa palavra de carinho. Queria também cumprimentar meu amigo desembargador Peterson, que teve que sair, mas é uma pessoa que eu admiro muito, sua inteligência, é um cara que eu gosto muito de conversar. O Coronel Roubadeio, eu acho que ele não lembra de mim, mas eu sou irmão da Marina, que é prefeita de Guapi, que era Lembro na sim. época deputada. Então, assim, nós, como poder público, muitas das culpas das tragédias que acontecem vêm por nós mesmos, por omissão. Eu acho que já acabou aquele momento da gente falar em planejamento e a gente tem que falar em providência, né? A gente tem que começar a tomar providências. É claro que fenômenos, tem vezes que chovem um dia, o cara para chover 2 meses, 3 meses, e isso realmente a gente não pode controlar, mas nós, como poder público, nós temos que antever muitas coisas. Assim como foi dito, o desembargador Peterson fez uma explanação geral, e foi muito boa a explanação dele, quando vai desde a poda de árvore, quando a gente fala no poder público. E isso eu me coloco que nós, como deputado, as coisas são fáceis, que a gente coloca a lei ali e se vira. Só que eu começo a agir nas duas partes, como deputado legislativo e como executivo através da minha irmã. Então eu sofro as tragédias quando acontece ali em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, até mesmo Guapimirim, nessas ondas de vento que nós tivemos. Eu, desde o ano passado, eu venho brigando com a Enel para eles aumentarem a equipe deles de poda para que faça a prevenção, fazer igual a formiguinha. A formiga, ela não trabalha no verão para passar o inverno tranquilo, então a gente tem que trabalhar no inverno para a gente passar o verão tranquilo, que o verão é a hora das tragédias, é a hora dos ventos, dos fortes ventos. Então, assim, o palestrante aqui é o doutor Roberto Roubadei, porque ele tem
uma experiência infinita. Eu sou fã dele, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver com ele, tive esse privilégio. E eu estou aqui um pouco para falar sobre a ação do poder público e a omissão do poder público também. Porque quando a gente deixa de limpar os rios, ali a gente realmente está dando margem para uma chuva inundar uma cidade. E também quando o desembargador fala da gente não deixar construir puxadinhos, mas muita da gente, por falta de políticas públicas, só tem aquele lugar para morar. Então, assim, a gente entra muito em contradição daquilo que o que a gente pensa é lindo, mas quando a gente vai para ação, porque eu acabo de ser um político, eu sou um político que eu tô o dia a dia com o povo. Teve o desastre lá em Teresópolis agora há pouco tempo, graças a Deus não tivemos vítimas, mas eu fui para o morro, eu fui ver pessoas que o barranco estava para cair em cima da casa e a Defesa Civil condenou, ele falou, eu não vou sair daqui para depender que a prefeitura pague meu aluguel, e o dia que eu não pagar, o que que eu vou fazer? Então, assim, a gente deixa o poder, as pessoas à mercê do poder público, e as pessoas mesmo não confiam no poder público pela nossa incapacidade de poder cumprir a nossa palavra. Quando eu coloco nós, a nossa é como poder público, não em relação a A, B ou C. Eu falo a nossa palavra, porque o povo já está descrente. Então, eu separei até aqui alguns tópicos para falar, mas eu construí PLs aqui dentro da casa referente a. Deixa eu até pegar aqui uma das PLs que eu fiz, foi incluir o conteúdo de mudanças climáticas na grade curricular das escolas públicas estaduais. Então, assim, a gente como poder público, a gente vem trabalhando, o governo do estado, ele vem trabalhando através do secretário e vice-governador Tiago Pampolha, que é um projeto lindo, que é o Limpa Rio, só que acabou vindo numa hora tarde, em decorrência de muitos entraves durante o processo licitatório. Aí ficou pronto agora e a gente já está quase em cima da hora. E isso era para ter sido feito tudo durante o inverno. Não vou falar que solucionaria o problema, mas eu tenho certeza que minimizaria o problema. Então, Deputado, o coronel deputado, o senhor me daria pode, um intervalozinho de 30 segundos, que claro. mais que E isso eu, não. eu prefiro até assim que a gente possa trocar e falando, É, eu acho que fica não, menos eu um não posso me monólogo. esquecer de que eu vou pedir ao senhor. É claro, já foi aprovada a lei, já foi sancionada, ou seja, já é lei. Bom, muito bem. Se assim é, eu gostaria que o senhor, depois, amanhã, ou quando fosse possível, o senhor pedisse à sua secretaria para mandar um, um exemplar do, do projeto, do PL Uhum. e a lei. Mandar para. Sabe por quê, deputado? Porque o senhor não está falando para o Rio de Janeiro, não. O senhor está falando para o Brasil. Esse é o Instituto dos Magistrados do Brasil. E nós estamos agora na Amazônia com problemas gravíssimos de seca. Mas esse intervalo que eu pedi ao senhor é para me somar às suas fileiras. Eu estou do seu lado. O poder judiciário do Brasil, que nós somos Instituto dos Magistrados do Brasil. Está do seu lado. E o senhor mandando, isto é simbólico, para que fique bem claro, em nome do doutor Peterson, eu agradeço desde já, porque é simbólico. Isso é para a gente pendurar na parede. Ó, está aqui. Se quer saber o que a gente tem que fazer? É isso. Agora, executar um projeto de lei que já custa para passar, que já tem, Uhum. nós conhecemos bem os problemas que o Poder Legislativo, em todo lugar, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal,
Federal, então, tem problemas muito maiores. Mas o fato é que o senhor tem aqui um soldado das suas fileiras. Eu estou do seu lado, eu estou trabalhando. Nós todos aqui que estamos aqui, nós estamos trabalhando e trabalhando junto com o senhor. E eu pediria que o senhor simbolizasse isso, mandando este projeto e essa lei, que afinal de contas é para a gente apontar, como nós fizemos agora, doutor Roberto. Olha, me dá aqui aquela foto de 30 e me dá a foto de agora. Estamos mostrando como é que se faz. Desculpe, deputado, intercortá-lo, mas era para ratificar a minha, a minha continência a Vossa Excelência. Eu vou Isso, mandar desembargador. com licença, Continue. desembargador, deputado, eu vou mandar esses slides para, acho que é a Cris, né, Genil, que cuida disso, para que ela possa distribuir aí, se for o caso. Ah, que maravilha! Vamos pôr num quadro e vamos emoldurá-los e colocar, porque nós vamos ensinar o que se deveria fazer. Doutor, eu devolvo a palavra à Sua Excelência, o deputado Júlio Rocha. Então, como eu agradeço muito a participação do senhor e eu realmente eu prefiro essa troca. E quando a gente fala nesse PL, quando a gente fala das pessoas entenderem sobre a tragédia, sobre as diferenças climáticas, a gente vem falando um pouquinho da importância da população entender o que acontece. Esse é o maior problema. Vou te dar um exemplo. Teresópolis teve agora uma enchente, caiu barreira na serra, teve alguns problemas. E a única coisa ali que foi tomada da tragédia passada, que eu achava que funcionava, era a sirene. E as sirenes não funcionaram nesse último desastre. Então, é complicado. Eu falo que realmente um dos maiores culpados pelo desastre é nós, como seres humanos, que a gente está acabando com o nosso planeta. O governo agora está querendo tirar a, a isenção que carros elétricos têm, entendeu? Então, as pessoas hoje visam o próprio bolso, visam o próprio lucro, e o meio ambiente está se degradando, e eles estão vindo realmente para tomar de volta o que pertenciam a eles. E eu também não poderia deixar de falar, e eu quero aqui, em nome do Coronel Roubadet, dar os parabéns para o nosso Corpo de Bombeiros, que tem feito sempre no estado do Rio de Janeiro, tem sido nosso motivo de orgulho. Eu tenho um carinho especial realmente pela tropa. Eu me rendo ao Corpo de Bombeiros, são valentes, dão a vida pela população, são o primeiro a chegar, o último a sair. E a gente tem que amadurecer essa nossa consciência. E eu, como político, eu vou falar claro para vocês o que eu vou fazer agora em Teresópolis. Eu fui lá, acompanhei o que aconteceu de perto, vi a necessidade da população. Só que o problema da tragédia não é o que acontece naquele dia, é o pós. É o pós. Quando a gente fala que a pessoa saiu da onde ela estava morando, que ela perdeu tudo para morar numa casa. Será que ela está morando na casa? Será que ela está alojada? Será que ela está tendo o que comer? Na hora da tragédia, é o melhor palanque eleitoral para o político. Mas depois tudo se esquece. O que foi feito em Petrópolis depois das tragédias? O que a prefeitura de Petrópolis está fazendo para minimizar o dano se acontecer outra tragédia esse ano? Então, nós, como poder público, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, o coronel, o desembargador e todos vocês que estão acompanhando essa live, eu quero deixar bem claro, não sou especialista em tragédias. Eu participo como voluntário, como ser humano. Mas aqui vocês têm um gabinete 1005 para vocês exporem as ideias de vocês, ajudar a gente a contribuir em projeto que possa minimizar os danos, e a gente é um político operário. Eu não sou... Uma vez, durante a campanha eleitoral, foi engraçado que eu cheguei numa reunião e me perguntaram assim, foi lá em...
acho que foi em Itaocara, se eu não me engano. Aí estava numa reunião, a pessoa perguntou assim: o que você, deputado, vai fazer para melhorar o transporte no estado do Rio de Janeiro? Falei assim: ó, tem pessoas que estudaram a vida inteira e não resolveram o problema do transporte. Não sou eu, deputado, que vou resolver aquele problema, que não entendo nada de transporte. Mas eu estou ali fiscalizando, estou vendo se o elevador de deficiente funciona, se o transporte está com ar-condicionado. Eu faço minha parte como deputado. Por isso, eu coloco meu gabinete aberto aqui à disposição de vocês para a gente elaborar, discutir, pensar, para a gente poder cada vez mais melhorar a sociedade que nós vivemos. Quero agradecer muito, muito a meu amigo, o... Cadê ele? Ele tá aí? Deixa eu ver se ele já saiu daí. Cadê ele? Cadê o Genilson? Ele, Cadê o Genilton? ele Genilton deve deve ter ter saído. saído para É, uma emergência é. fisiológica. Quero agradecer muito meu amigo Genilton pelo convite. Eu estou saindo daqui agora para mais uma reunião, mas depois eu vou passar todo o material para esse ponto focal que nos deram aí. Vou deixar meu telefone de contato, tudo direitinho, e meu gabinete totalmente à disposição. Coronel Robadei, um prazer rever o senhor, o Um desembargador abraço lá para a Carlos nossa Estevam. prefeita, minha continência, e estamos às ordens também, deputado. Bom trabalho aí, continue sendo esse guerreiro aí em prol das boas coisas públicas. Ah, é o Genilson. Denilton Castilho, beijão, meu amigo. Obrigado pelo convite, cara. Camila, beijão também. O gabinete é nosso. O povo decidiu que eu teria um espaço aqui dentro, então esse espaço aqui é nosso e fica à disposição de vocês. Prazer rever, coronel. Prazer conhecer desembargador, advogados, todos presentes. Muito obrigado. Hoje eu tive uma aula aqui e vou continuar aprendendo. E quando acabar, eu vou pegar, quero rever tudo que foi dito. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela sua presença, foi uma honra e nos infundiu esperança. E nós estamos precisando de homens como o senhor. Que às vezes, se houve situações, eu não posso, por razões de ética, mencionar nomes, mas houve uma vez em que podia se construir o que fosse nas vertentes dos morros. A polícia era proibida de ingressar. Muito bom, muito bonito, muito social. Foi nosso de. Mas e a chuva? E o deslize? Então as pessoas iam para morrer. Então nós temos que ver como é que nós vamos ajudar essas construções, como é que nós vamos fazer. Muito obrigado. Vossa Excelência deu uma demonstração inequívoca de que nós não estamos. Nós ainda vamos nos classificar para a Copa do Mundo. 1-0 de ontem foi por causa da briga. Foi por causa da briga. Deixou os jogadores, coitados, aturdidos, né? E a tolerância zero funcionou, porque depois acalmou tudo, ficou tudo quietinho lá, na som de Deus. Então, isso é apenas para trazer uma imagem absolutamente visível do que é segurança. Muito obrigado, deputado, pela sua presença, viu? Fica com Deus, gente. Obrigado aí. Eu gostaria de saber, Genilton, qual é o nosso tempo para que outras pessoas que quisessem fazer perguntas. Isso aí, nos descobrimos aí em site de genealogia, descobrimos que somos parentes lá, temos um antepassado em comum, Adão e Eva. É uma bela homenagem à mulher. É uma bela homenagem à mulher, porque o primeiro foi o homem, mas aí o Criador disse, não está bom, ele está sozinho. Vamos melhorar, Aí, vamos melhorar. aí veio a mulher para salvar o homem. E até hoje é isso.
Eu falo isso com toda tranquilidade. Eu jamais, jamais fiz diferença entre gênero. Não era comigo. Não era, e não é comigo. Eu tenho a maior admiração pelas mulheres. Isso até cria um certo problema aqui em casa, porque a minha mulher diz que eu sou um defensor das mulheres e tal. Você é um velho sem vergonha. Ela diz, não, eu sou velho, agora sem vergonha eu não sou, não. Mas, mas o fato é que custa muito a gente partir em defesa. E mulher não é minoria, coisa nenhuma, está crescendo, nós já temos um número de magistradas excepcionais, excepcionais, são pessoas maravilhosas, nós temos professoras maravilhosas. A história das mulheres no nosso país, de Chiquinha Gonzaga, a Princesa Isabel, a, a, a Elis Regina, só para contar, só para não criar ciúme em quem está ainda em nossa companhia. Ah, quanta Rosimar, honra, que quanta honra, quanta honra, quanta honra. Eu abro a palavra para quem quiser fazer pergunta, porque estamos com um tempo reduzido, não é isso, doutor Denilson? na verdade, eu queria agradecer demais, né? Me sinto muito honrada pelo convite feito, né, gentilmente feito pelo doutor Genilton Castilho, por estar aqui participando, né, dessa aula, né, sobre defesa civil das tragédias climáticas. Assunto qual que eu não entendo, mas passei a entender um pouquinho mais, né, devido à clareza de explanação. Queria agradecer ao Instituto dos Magistrados Brasileiro é do Do Brasil. Brasil, do Brasil. Brasileiro é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, queria agradecer na pessoa do doutor desembargador Antônio Carlos Esteves, que foi super simpático com a gente desde o início. Então, assim, foi um prazer realmente conhecê-lo. E agradecer, né, a palestra do meu conterrâneo, Coronel Robadei, que está aí falando de Cantagalo. Eu estou falando aqui de Friburgo, né, palco, infelizmente, da tragédia de 2011. Queria também agradecer ao deputado estadual Júlio Rocha, por estar aqui. E o meu querido É um Rosimar. prazer, Camila. Eu falei aqui, mas o microfone estava mudo. Essa tecnologia aqui às vezes nos pega. Mas um prazer. E eu tenho muitos parentes Monerá. Eu não sou Monerá, mas tem muito Robaday com Monerá e outros. E eu estava procurando aqui você na lista dos Monerá, mas tem 11 Camilas Monerá. Eu não sei se você é minha parenta. Vamos procurar. Pode ser, hein? Mas Quem sabe? eu fui, Vou doutora falar o ano que eu nasci, Camila, não, que você não entrega idade. doutora Camila e doutor Roberto. Eu fui juiz em Friburgo durante uns 5 anos. E nunca nos esquecemos de Friburgo. A minha mulher gosta de Friburgo. Os outros lugares para onde eu fui, ela não gostou, não. Agora, Friburgo, ela ia e nós morávamos numa cobertura ali na praça do Suspiro, onde a cadeirinha, a gente tinha que tirar a cabeça assim, porque a cadeirinha passava quase que na nossa cabeça. Muito bom. Ali, Minha mãe, aquele é um lugar histórico, porque ali era um tiro de guerra. sim. Ali foi um tiro de guerra. Meu pai serviu ali. Minha mãe mora ali pertinho, desde 1986, e nós fomos para Friburgo, somos aqui de Cantagalo, mas eu voltei para cá. Quando me aposentei, eu falei, vou voltar para Cantagalo. Aí os meus amigos diziam, você não vai aguentar, ficava longe do Rio. Eu falei, nunca aguentei o Rio. Tô com saudade de Cantagalo. Vamos, Lá eu sou vamos, feliz. vamos passar a palavra para. Muito obrigado, doutora
Monerá. Aliás, Monerá é um nome de Friburgo mesmo, né? O que existe de Monerá em Friburgo é realmente a cidade é dela. Muito obrigado à doutora pela intervenção, viu? E pela beleza que está enfeitando hoje este evento. Doutor Osimar, é com a maior honra que eu passo a palavra para o senhor. O senhor está com o telefone. Agora. Obrigado, Excelência. É uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Genilton, por esse convite, participar dessa aula hoje, no qual nós aprendemos muito com as palavras do sábio doutor desembargador Antônio Carlos e o meu querido conterrâneo Roberto Robadei, no qual eu estava aqui recordando. Se recorda, você tinha o apelido de Kiko, ou coisa similar. Tá? Não, Kiko é o meu irmão. Kiko é meu Perdão, seu irmão. irmão. Isso. Eu sou o Juninho. Julinho, perfeito. E da minha saudosa professora Ângela, que foi sua mãe, foi minha professora. Sim, minha mãe teve muitos alunos aqui Pois no é. Maria Zumira Torres. Exatamente, mando meu forte abraço para Torres, ela, tá? Sim. Mande um abraço para ela, mande um abraço para ela, um Muito beijo. obrigado, Excelência. Minha mãe está. Professor, que heroína! Que heroína! Exato. Olha Minha aí, mãe, olha o minha mãe, resultado. Está aí o doutor Roberto, está aí o doutor Zibar. Que maravilha! Diga a ela que eu estou vendo a obra dela. A obra dela foi Exato. licenciada. Foi licenciada. isso aí, Excelência. E Minha mãe está prestes a fazer 83 anos, bem vividos, está muito bem. Esperamos que ela chegue aí, Vai a pelo 100, menos, vai a como a 100, irmã. Vai, vamos, vai a 100, vai a 100. força aí. Ao aluno, então, da professora, eu devolvo a palavra e dou meus parabéns, e porque sua vida dependeu daquilo que o senhor aprendeu lá. O senhor é hoje perfeita o doutor excelência. Osimar por causa dela. Perfeita excelência. E aquela época nós tínhamos que aprender de verdade, De verdade. né? Nós tínhamos que chegar no colégio e, e fazer saudação à bandeira, o hino nacional antes de entrar para uma sala de aula. A hora que a professora entrava em sala de aula, nós tínhamos que nos levantar para saudar as professoras. Isso sim era o ensino. E a dona Ângela foi não tem nem palavras para elogiar o quanto ela nos ensinou naquelas salas de aula que ela frequentou. Fico Muito até obrigado, emocionado lembrar disso. muito obrigado, Mas eu só doutor quero Osimar. agradecer. Muito obrigado ao senhor pelas suas palavras, pela pela sua história e porque o senhor, doutora Camila e todos os demais que estão, que não quiseram aparecer, mas todos os senhores que estão aqui merecem o meu agradecimento, porque os senhores não estão aqui a passeio, os senhores estão trabalhando. Porque daqui alguém vai contar essa história, alguém vai dizer, olha, tem lá um magistrado que trabalhou em Nova York, que eu acho que foi ele que derrubou o prédio. Não, e eu fui piloto, até 15 anos atrás eu ainda pilotava, né? Em aeroclube, né? Militarmente, eu sou do tempo para quem conhece aviação, eu sou do tempo do T-6, Norte América. Ele hoje está em museu, mas voa ainda, voa ainda. Dá 240 quilômetros, pode puxar o manche que ele está no ar. E esse eu sinto uma saudade imensa. Um grande juiz de Friburgo, Hamilton, foi o meu instrutor, foi o meu instrutor. Aí é que está
eu substituí, porque eu fui juiz substituindo ali naquela região, São Sebastião, Cantagalo. Nós tivemos ali um juiz que foi nosso colega, depois foi federal. Ele tinha um nome inglês. Ele tinha um nome em inglês. Dr. Vitor Howard Rodrigues Milton Sadé. Howard, exatamente. Grande sujeito, ele adorava aquilo, ele adorava aquela região. Eu, quando ia de Friburgo para São Sebastião, e em setembro, eu quase que batia com o carro, porque nós não tínhamos chofer primeiro grau, não tinha chofer, por causa daquelas flores, aqueles ipês, aquela estrada maravilhosa. Aquilo ficou na minha vida. Aquilo ficou na minha vida. Senhores, eu, Excelência, eu vou tomar a diga, palavra um segundinho só do senhor. Eu quero aproveitar aqui a todos os ouvintes que não conhecem Cantagalo e o senhor para vir aqui conhecer a nossa terra, a terra de Euclides da Cunha. eu, Faço aqui, deixo o meu convite ao senhor, à sua família, à sua esposa, para vir aqui conhecer a nossa terra. Hoje, né? Depois de tantos anos, Por acredito que o senhor favor, deva ter excelência. passado Vem algum matar a tempo aqui. saudade aqui. eu vou retornar agora Sim, para um churrasco, para um churrasco. E o churrasco venha. Isso aí. é Vamos sagrado. marcar. Vamos Vai ser uma marcar, honra. né, Coronel Romadei? Vamos Vamos marcar e vamos marcar, vai ser uma receber honra. o desembargador doutor Antônio Carlos aqui. Vamos combinar isso sim. A gente vai Eu ter vou uma parar, grande honra em receber o senhor aqui em eu vou Cantagalo, parar de Excelência. comer hoje. Hoje, a partir de hoje, eu não como mais. Eu só bebo água. Porque Isso. nós, a terra é feita 75% de água. O pessoal geralmente esquece disso. E nós somos 70% água. Água. Eu bebo água, eu não, não bebo álcool. Mas, de qualquer maneira, está difícil, doutor Genilton, terminar esta palestra patriótica, esta beleza de palestra familiar, histórica. Estamos aqui com a história e trouxemos uma professora, mãe de herói e ensinante de advogado, como o doutor Osimar. E a beleza representada pela doutora Camila Monerá. Aos 80 anos, nós temos licença para dizer o que quisermos, porque, afinal de contas, eu já vejo o óbito a olho nu. Mas está pensando que estou triste? Não estou, não, porque eu tive da vida mais do que merecia. Inclusive, este dia que o meu colega Peterson me deu de presente. Os senhores são um presente para mim. O meu Natal veio antecipado. Eu vou agradecer aos senhores, todos que estão aqui, todos, mesmo os que não apareceram, mas eu os vejo, por razões que eu não teria tempo de contar. Mas eu estou vendo todos aqui. E há outras moças bonitas, hein, doutora Camila? Já vou avisando. Não vai ficar com ciúme, mas é isso. Eu vou pedir, então, que se faça a contagem regressiva pelo nosso querido companheiro.